noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui trazendo a nossa experiência, a vivência que nós temos desde criancinha lá na mansão. Eu sou de uma família espírita. Meu avô paterno, ele fundou em 1949 o primeiro centro da cidade, que é de meu pai, o avô é falecido, Areia Branca, Sergipe. Então, é um pioneiro do espiritismo no estado e com histórias de curas impressionantes, né, naquela época. E uma pessoa extremamente caridosa, onde, apesar das dificuldades que ele vivia naquela época, ele tirava o que ele tinha para poder atender aquele que batia a porta. Então eu tive um grande exemplo. E depois, na convivência, me permitam chamar de tio Divaldo e tio Nilson, porque como criança não tinha como me dirigir se não chamando por tio. E nós vamos estar aqui mostrando um pouco dessa história. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Mansão do Caminho, conhecer um pouco dessa história, mas a gente vai estar apresentando um pouco aqui dela. Essa história da mansão, a Mansão do Caminho é a obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então quando fala, é Mansão do Caminho, é do Centro Espírita, mas todo mundo conhece a Mansão do Caminho. E essa história começou no mundo espiritual em 1830, quando Dona Joana de Ângeles, ela fez um pedido a Francisco de Assis que pudesse interceder junto a Jesus para que pudesse transformar aquelas ideias em ação. E Francisco de Assis disse que seria o intermediário do pedido, porque, em verdade, ela pedia para um projeto educacional, que foi a base inicial da instituição, mas que não faltasse o pão, a caridade nesta obra. Então, Francisco de Assis, ele é o intermediário. E em 1830, ela começou a preparar os trabalhadores desta obra, que não estão só em Salvador, na Mansão do Caminho. São pessoas espalhadas pelo mundo. Aqueles que vivem em outras terras também trabalham a favor da Mansão do Caminho. E onde começou essa história concretizada já com tio Divaldo e tio Nilson? Eles viajavam, esse trem é um trem que liga uma parte de Salvador, a Cidade Baixa, até a suburbana. E tio Divaldo e tio Nilson tinham ido visitar na suburbana uma irmã de tio Nilson que estava adoentada. Quando eles estavam retornando, ele teve uma visão psíquica. Ele estava do lado direito do trem e olhou à esquerda uma pedreira. E nessa pedreira tinha um homem com crianças ao redor. Ele entrou em transe e foi se aproximando deste homem e das crianças. Quando estava bem perto, este homem vira-se para ele e ele vê ele mesmo já com mais idade. E aí, retornando ao trem, Dona Joana de Ângeles diz que aquela seria a obra que ele iria desenvolver. A partir daí, ele começou junto com outras pessoas. Na verdade, tio Nilson, apesar de ter o Pereira no sobrenome, não são parentes, mas sim pessoas que já conviveram em outras experiências, como irmãos, inclusive. E como tinham pessoas com mais condições, eles começaram a idealizar. Esta é a casa inicial onde funcionava o Centro Espírita Caminho da Redenção, que também abrigava as crianças que foram adotadas, crianças que não tinham pais,
que haviam sido abandonadas ou cuja mãe havia falecido. Então esta é a casa, essa casa com 3 andares. A parte de baixo ficava o refeitório e onde funcionavam as reuniões doutrinárias e mediúnicas. As reuniões doutrinárias. No andar do meio, onde funcionava serviços administrativos e reuniões mediúnicas. E no 3º andar é onde tinham as crianças, os dormitórios, né? A parte de baixo é onde tinha esse refeitório, mas também funcionava uma cantina que ajudava nos dias de reunião a angariar fundos para a instituição. Essa casa ficou em funcionamento paralelo ao local da Mansão do Caminho até 25 anos atrás, quando tio Divaldo resolveu concentrar somente em uma única área, que é justamente esse verde da Mansão do Caminho. É um lugar maravilhoso, 78.000 metros quadrados. Tem um verde até hoje. Essas fotos que vocês vão ver são atuais. Então, dá para perceber o quanto a natureza abençoou aquele local onde as crianças estão instaladas. Este caminhozinho lá no fundo tem uma porta. Funcionava o lar das idosas. Na verdade, eram pessoas que envelheceram lá na instituição, tomando conta de crianças e não tinham famílias ou largaram as suas famílias para poder cuidar dessas crianças. E aí, com o passar do tempo, foi tirando a característica de crianças a morar na instituição, onde nesta modificação passou a perceber a necessidade de que a criança convivesse com os seus familiares. Então chegam, passam o dia na instituição e depois vão para a convivência com a sua família, final da tarde e no final de semana. Aqui é o ambiente que precede a entrada dessa casa. Vão observando o verde. Tio Nilson amava a natureza. E a vida inteira, porque hoje nós temos muita área construída na Mansão do Caminho. No passado não tinha. Era mata, mata mesmo, cheia de bichos. E tem um fato na vida dele muito interessante, que a instituição ela abre para visitantes todos os dias, de manhã e à tarde. 2 horas, de 9 às 11 e de 13 às 15 horas no período da tarde. E certa feita, um grupo de visitantes estava, essa visita é guiada, então tem voluntários, nós trabalhamos com muitos voluntários na instituição. Observe que temos 307 funcionários, além dos voluntários. Mas vocês terão a dimensão dessa obra no decorrer da nossa exposição. Então estava um grupo de visitantes, tinha criança e de repente eles se depararam com um camaleão. Foi chegando na instituição alguém para entregar uma encomenda. Era uma pessoa muito forte. E vendo aquele camaleão parado, inofensivo, com as crianças ao redor, chegou perto e deu uma pisadinha no rabo do camaleão. Ele olhou assustado e ficou parado. Mais uma vez ele foi e pisou no rabo do camaleão e as crianças começaram a dar risada. Nisso, tio Nilson ia se aproximando e vendo aquela cena, chegou para o rapaz e disse: "Por que você está maltratando o camaleão? Ele não fez nada para você." E vai para o camaleão: "Você também saiu da sua casa para passear. Vamos voltar para a sua casa." O camaleão saiu andando ao lado de tio Nilson para o habitat dele. Então, esta pessoa era, falecido. Essa semana nós comemoramos 4 anos do desencarne dele, 21 de novembro.
22 de novembro, desculpe. E tem muitas histórias dessa trajetória que mostra o quanto é possível se trabalhar com parcimônia, se atender aos apelos do mundo e aos apelos da natureza e de Deus. Então é neste verde, esta é uma área, vocês observem assim ao fundo uma escadinha e descendo tem um pequeno lago. Esse lago, ao redor, tem os gansos que continuam passeando e você não olhe muito fixo para o ganso não, que ele vai e lhe ataca, né? Então você tem que saber conviver. Depois nós vamos mostrar uma área que a gente utiliza muito com as nossas crianças da evangelização, porque é uma coisa que tio Divaldo diz, a área é para ser aproveitada. Então, não temos que ficar o tempo inteiro com crianças dentro de sala, porque eles já passam a semana toda na escola. Aí é já a parte de frente desse local. E aqui é o sistema de casas-lares, é claro que hoje bem moderno, no início não era assim. Inclusive, uma tia que ainda mora na mansão Tia Almerinda fez 90 anos agora em agosto. E nós fizemos uma comemoração, vários filhos da mansão foram convocados para participar desta homenagem. E a filha mais velha da instituição, com 73 anos, nos contou uma história interessante. Todos moravam em uma única casa, né, quando passou para a Mansão do Caminho. E a região era úmida. A umidade atrai bichos. Diz que certa noite, ela fazendo a narrativa, tio Nilson reuniu os meninos e disse que precisávamos todos orar, porque tio Divaldo ia desencarnar. E aí, imagine menino, devia ter uma média de 40, 50, segundo ela. Começava a oração, aí um começava a chorar. Quando um começa a chorar, o que é que acontece com os outros? Vão no choro. Aí, tio Nilson, nós estamos precisando de oração, não de choro. E aí foi... Deu meia-noite, os meninos orando, e aí chorava. De repente, tio Divaldo, que ia desencarnar, não desencarnou. Mas ela disse que esta casa onde dormiam, por conta da umidade, às vezes acordava assustado com os sapos pulando em cima deles. Muitas vezes não tinha o alimento. Viviam com muitas dificuldades. Adentrava tio Nilson nessas matas para recolher da natureza folhas que pudesse fazer um caldo para alimentar as crianças. E assim muitas e muitas vezes eles cursaram, né, com essas dificuldades, mas ninguém desencarnou por fome. Então esse sistema de casas, a estrutura quando foi construída, eram 10 casas chamadas de casas-lares. Então são 2 casas juntas, então 5 na avenida. Cada casa tem 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e uma sala. Um quarto era para as tias que tomavam conta. O outro quarto era para meninos ou meninas. Tínhamos ambos os sexos, só que na casa era separado, né? Então era uma média de 8 a 10 crianças que dormiam em beliches, porque era um quarto só para os meninos. E durante todo o tempo que funcionava o sistema de internato, passaram pela instituição em torno de 615 crianças que foram adotadas, que tiveram a figura de tio Nilson e tio Divaldo como pais e que foram crescendo. Aos 18 anos eram emancipados, então partiam para a vida lá fora, porque eles precisavam sair para que outros adentrassem a instituição. Então,
muitos formaram, nós temos médicos e outras profissões morando no sistema de internato e recebendo a educação das tias e de tio Divaldo e de tio Nilson. E tio Divaldo, segundo a narrativa da filha, era sempre mais maleável, principalmente com as meninas. E tio Nilson era mais severo, apesar de tio Nilson ser extremamente amoroso. Mas alguém precisava, neste processo, segurar as pontas da educação. E certa feita, tio Nilson deu um castigo para as meninas e elas disseram: eu vou contar para tio Divaldo que o senhor está dando castigo para a gente. Aí ele respondeu: Divaldo manda daqui para cima, daqui para baixo mando eu. Pode falar com ele. Então era desse jeito, né? Mas assim extremamente amoroso. Era o homem do abraço. Quando você chegava perto de tio Nilson, não tinha como ele não lhe abraçar, mesmo as pessoas desconhecidas. E foi importante a figura masculina dos dois, porque só tinha tias tomando conta durante muito tempo. E nós sabemos da importância, né, de ambos os sexos na educação, tanto para as meninas quanto para os meninos. Então, durante anos, funcionou esse sistema de casa-lar. A comida feita numa cozinha geral e chegava as marmitas para as casas, sabendo a quantidade de filhos. Não era menos de 8 crianças em cada casa. Quais eram as dificuldades iniciais? Abandono da família. Tem vários e vários casos. Meninos, por exemplo, que foram deixados na lata do lixo na frente da instituição. Tem um filho que até hoje frequenta a instituição. Ele conta para quem quiser ouvir, quando tinha 3 anos, a sua mãe chegou no prédio antigo, na cantina, deixou ele com as balas do lado e disse: espere um pouquinho que sua mãe vai ali e volta. Essa mãe não voltou e foi um dos adotados pela instituição. Hoje pai de 4 filhos, com filhos em uma condição razoável de vida, mas que teve esta experiência de abandono, não sabia, nunca soube quem foi o pai. Então são muitas e muitas histórias dentre essas crianças. A moradia, né? As dificuldades, a gente pode imaginar, quem tinha dificuldade para o alimento, imagine constituir uma moradia também que fosse de qualidade para o atendimento dessas crianças. A alimentação, como nós já falamos, né, muitas vezes não tinha mesmo o que comer. Tio Nilson conta de várias vezes pegar a cobra dentro da instituição, a carne e as crianças se alimentarem. E crianças difíceis. A gente pode imaginar, quem tem um filho, 2 filhos, o que era cuidar de 40, 80 e filhos que não veio de você mesmo. Crianças com as mais variadas histórias. Tinha um menino chamado Cláudio. Ele era muito guloso e certo dia a tia que tomava conta de Cláudio sentiu falta muito tempo de Cláudio na casa. Este Cláudio estava debaixo da cama só comendo manga, uma bacia de manga. Aí tio Nilson soube e mandou chamar. Vem cá, por que você fez isso? Ah, tava com vontade, era meio gaguinho. Tava com vontade de chupar manga. Pois agora, aí pegou um monte, esse era o processo educacional de tio Nilson. Um monte de manga, você agora vai chupar tudo aqui do meu lado. Ah, tio Nilson, eu não aguento mais, eu tô cheio. Vai!
E tome-lhe manga, claro que teve uma infecçãozinha intestinal, mas assim, precisava encontrar os caminhos para poder educar. Crianças mais dóceis, mas por outro lado, crianças que traziam também na sua história espiritual marcas de um passado que o levaram a chegar à condição de não conviver com seus pais. Nós podemos imaginar o que é o reflexo disso na vida de uma criança. O Centro Espírita Caminho da Redenção, ele foi fundado... Ele foi fundado em 1947. 5 anos depois, em 1952, este ano, nós fizemos 70 anos de centro. Tivemos uma revista comemorativa, onde os diversos setores foram convocados para escrever algo sobre o setor que trabalha. E o primeiro setor que surgiu foi a Caravana Alta de Souza, em 1948. Na verdade, antes de fundar o centro, tio Divaldo já tinha a sua participação em atividades de caridade. O centro foi fundado em 1947 graças a um palestrante espírita do Rio de Janeiro que tinha sido convidado para fazer uma palestra na União Espírita do Estado da Bahia. E tio Divaldo, à época, com 20 anos, ele ficou assim muito entusiasmado, tímido que era, resolveu se aproximar do palestrante e falar das atividades que estava desenvolvendo quando ele sugeriu que deveria fundar o centro. E aí ajudou, isso foi a palestra no domingo 5 de setembro, na União Espírita. E aí solicitou a tio Divaldo que no dia seguinte eles se reunissem para fazer uma ata e pudesse estar fundando de fato o centro. Mas, como a gente falou no início, as dificuldades financeiras eram muitas. E naquele tempo não existia pessoas de recurso como nós temos hoje, inclusive com a possibilidade de ajudar um centro espírita, que a gente sabe da dificuldade que era no passado da aceitação de um centro espírita. E aí, em 1948, fundou a Caravana, foi o primeiro órgão, Caravana Alta de Souza. Este nome é de uma poetisa que nasceu numa cidade do Rio Grande do Norte. E por conta dos trabalhos de caridade que já fazia nas palafitas, que era uma área de mangue que nós tínhamos em Salvador, que as construções eram em cima de pedaços de madeira, casas muitas vezes feitas de papelão, com a chuvinha que dá na nossa cidade, acabava-se a casa. Muitas crianças, porque tinha as pontes que faziam de comunicação de uma casa a outra, porque era exatamente em cima do mangue, muitas vezes as crianças morriam porque caíam daquela pontezinha e se afogavam. E tio Divaldo fazia muitas visitas a essa região e resolveu, então, nesse ano, começar com esse trabalho. Hoje a nossa caravana atende mensalmente a 1000 pessoas com cestas básicas, com remédio, com pagamento de aluguel. Claro que não são das 1000 pessoas, né? Mas, concreto, são 1000 cestas básicas que são dadas a grupos específicos. Esses grupos são matriculados e só é possível a entrada de um integrante novo com a melhora da condição, com o falecimento. Quem são essas pessoas? Idosos, tuberculosos, doentes terminais e pessoas com HIV/AIDS. Então esse é o grupo que vai quinzenalmente, um dia na instituição. Essa mesa que vocês estão vendo é o que nós temos em uma sala, 4 mesas grandes. Então eles recebem uma sopa, tem uma atividade educativa, uma atividade de exercício físico, lê uma mensagenzinha, uma mini palestra de
15 minutos, porque são pessoas que não têm essa condição de ficar assistindo por muito tempo. Tem atendimento médico, tem um médico que atende, né? E depois disso sai com a cesta básica com todos os itens não perecíveis, e no Natal recebe uma cesta bem farta, além da normal, acrescidas de panetone, de doce, né? Então, podemos imaginar o que significa 1000 cestas básicas no mês, 1000 pessoas recebendo de fato, concretamente, essas cestas básicas, além de outras condições. Pessoas que ainda não conseguiram se cadastrar, tem uma fila, mas como temos também doações, porque isso a instituição compra, mas sempre há doações também de gêneros não perecíveis. Então essas pessoas que não conseguiram ser cadastradas, elas recebem uma mini cesta, alguma ajuda em termos de alimentos. E o interessante é que, esqueci de falar, gestantes também estão enquadradas neste grupo, que eles têm uma consciência impressionante que, melhorando a condição, eles próprios anunciam, e tem assistente social que também faz a visita com regularidade para poder acompanhar e não ficar o tempo inteiro sendo as mesmas pessoas quando a dificuldade é extensa. Então aqui foi um dia, né, de confraternização. Tio Divaldo eventualmente participa das confraternizações de final de ano dos diversos setores da instituição. Aqui é uma salinha onde são separados as doações que a instituição recebe. Nós poderíamos imaginar, vamos doar roupas, que as roupas são todas em perfeito estado de conservação. Não. Então tem um grupo que faz a triagem, que separa, e este grupo, quando a quantidade é grande de doações de roupa, também sai distribuindo em outras instituições, em outros setores do nosso centro, que também desenvolve atividades com comunidade, que faz bazar para poder arrecadar fundos. Aqui, as funcionárias, quando a gente fala 307 funcionários, não dá para uma obra dessa trabalhar só com voluntário. É muito voluntário, mas também precisa do funcionário. E aqui a mais nova obra da instituição, não sei se vocês ouviram falar, que foi construído um centro de parto natural. Inicialmente seriam 10 leitos, mas com as mudanças do Ministério da Saúde, precisaram reduzir para 6 para atender as especificações que foram feitas. Então nós temos 6 quartos para 6 gestantes que desejam parir natural. Inicialmente foi pensado em atender somente a comunidade, mas o centro de parto natural não se sustentaria se não tivesse verba do governo. Então, o Ministério da Saúde entrando, você tem que ter demanda espontânea. Então, qualquer pessoa que queira parir, mesmo tendo condições, vai e é atendida no centro de parto. É claro que existem critérios para essa admissão. Por exemplo, a gestante tem que ter feito pelo menos 4 consultas durante o pré-natal, porque só atende parto natural quem é gestante de baixo risco. E para saber disso, você precisa ter esse acompanhamento do pré-natal. Quando chega para parir, aí tem as características da gestante que é avaliado.
Funciona, olhe que folha de pagamento na instituição. São 2 enfermeiras e um médico por dia, plantão de 24 horas. Tem que ter uma ambulância 24 horas, porque se apresentar complicação, transfere para a maternidade que tem UTI. A nossa folha esse mês de novembro está para mais de R$1 milhão por conta de parte do 13º salário. E a casa de parto absorve uma parte desse valor, porque o que recebe do governo é bem pequeno em relação aos gastos com os profissionais. Aí é o consultório médico da sala de parto, é uma sala de parto moderníssima, com todos os aparelhos necessários para que a gestante possa realmente evoluir para o parto. E aqui é um dos quartos, que são todos na mesma estrutura. Aqui o refeitório. Aí qual é a ideia? Pariu na mansão, quem não tem condições vai para a creche. Creche à manjedoura. Então a nossa creche, ela funciona para crianças a partir de 4 meses. Nós temos 175 crianças, que vai de 4 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias, porque completou e 30 dias. Completou 3 anos, vai para o jardim. Então, essas crianças saíram da casa de parto, já tem a vaga a partir de 4 meses na creche. Aí é a nossa creche, não é? Os carrinhos dos bebês. Aí eu vou contar um fato. Eu não sei. Dá para vocês observarem que tem as marcações na mesa? Sim. Essas marcações são os nomes das crianças. Uma criança de 2 anos sabe ler? 3 anos? Para completar 3 anos sabe ler? Muito raramente, né? Esses nomes, eles são educados a sentarem no lugar deles. Se as mesas têm a mesma cor, o mesmo tamanho, tinha que identificar por alguma coisa. Certo dia, aí o que é que acontece? As funcionárias levam o pratinho, embaixo do prato tem o nome da criança e bota no lugar que ele deve sentar. Aí certo dia, aí vem na filinha, já estão os pratos na mesa. Aí uma criança sentou, levantou o prato, olhou para o nome do prato, olhou para o nome e aí botou o prato e começou a comer. Então são casos, né? Como é que uma criança que não sabe ler, levanta o prato, confere, né? E tem o horário de dormir. A criança chega às 7 da manhã. Ela é vistoriada pelas funcionárias, justamente porque chegou com hematoma em casa, foi à creche. E aí bota um processo em cima da creche. Aconteceu um fato, há algum tempo atrás, uma criança toda enrolada e a funcionária pedindo para desenrolar. Não, porque está gripada, está com frio e não pode receber a criança sem fazer essa vistoria. Gente, a criança estava morta e levou para a creche, muito provavelmente na intenção de culpabilizar. Esta área onde funciona a instituição é uma área de alta periculosidade, a droga ao redor, briga pelo tráfico, muito grande. Então as nossas crianças também são filhas desses indivíduos. E chegam muitos drogados, alcoolizados, que praticam os maus tratos em função da droga, né? Então, se não tivesse esse cuidado na vistoria, ficaria difícil. Olha quantos processos, muito provavelmente a instituição já teria respondido por conta de questões como essa. Aí às vezes chega crianças com hematoma,
crianças com feridas, né? E tem profissionais que atendem, tem pediatra, tem 2 pediatras que fazem o atendimento a essas crianças. A instituição tem um posto médico, nós vamos mostrar a figura mais adiante, justamente para poder atender a essas necessidades. Todo dia as crianças saem com 5 pães. Na sexta-feira, além dos pães, levam para casa leite, café e açúcar. E às vezes, quando tem uma sobra de determinado gênero, também é entregue a essa instituição, às famílias. Quando entram de férias no mês de janeiro, saem com a cesta básica, que não está inclusa nessas 1000 cestas básicas. É mais uma participação da instituição. Aqui é a brinquedoteca. Aqui é a sala de costura. As crianças na creche têm as roupinhas de tecido que são feitas na própria instituição. Então é claro que a criança não fica com a roupa durante todo o dia. Quando elas chegam, que tem essa vistoria, que entram, já vão receber a primeira alimentação, porque é claro que não tem comida em casa. Recebe a primeira alimentação, um lanche, o almoço, um lanche no final da tarde, porque ela sai às 5 horas, entra às 7 e sai às 5. E isso possibilita as mães estarem trabalhando, porque tem onde deixar as suas crianças. A creche também tem um serviço de visita à casa quando abre a matrícula a partir de 4 meses. Recebe de 4 a 7 meses. Chegou no 8º mês e não entrou antes, a creche não possibilita a entrada. Porque o que se fala é, com 8 meses já adquiriu hábitos que é difícil de mudar nessa convivência grupal. Então, por conta disso, não é possível. E nós temos voluntárias que fazem essa costura da roupinha das crianças da creche. Aqui o armário, onde são guardados os materiais, e o berçário. Cada berçário ele é identificado por uma cor. As crianças, após o almoço, ao meio-dia, dormem, tem um horário de dormir. E vocês pensam que não dormem? Dormem todas. Criaram o hábito e não tem ninguém de ficar mexendo um com o outro. Estou precisando passar uma temporada lá. É, né? Aqui o berçário, né? Saindo da creche, vão para o Jardim Esperança. O Jardim Esperança, ele pega 25 crianças, porque na verdade precisa completar 3 anos para poder sair. Então nós temos 25 crianças, são 3 salas e tem a professora com um auxiliar. Saiu do jardim, vai para a escola Alvorada Nova, de 4 a 6 anos. 25 crianças por sala, nós temos 175 crianças na Alvorada Nova. As crianças também saem todos os dias com 5 pães, recebem todas as alimentações que nós falamos da creche, e quando sai no final de semana, a mesma coisa. Aqui a salinha da Alvorada Nova. Aqui é o refeitório, não é? Onde elas recebem o alimento e são acostumadas a comer de tudo, porque só tem aquela comida, não é? Então tem que comer o que chega. E se quiser repetir, repete. Aqui é a entrada do refeitório, as crianças saindo. A brinquedoteca da Alvorada Nova tem mais sala, não é uma sala só não, porque para 175 e de 4 a 6 anos também dorme depois do almoço, viu gente? Não sei se vocês conhecem essa menina que está aí. Ela esteve lá o mês passado e aí minha filha foi com ela na visita guiada e aí tirou essa foto. Saiu da Alvorada Nova, vai para a escola de 1º grau Jesus Cristo, a partir de 7 anos.
é o ensino fundamental 1 e 2. E agora tio Divaldo chegou com a notícia nova que vai construir a escola de 2º grau, porque aí a pessoa nasceu lá no centro de parto e já sai para o mundo profissionalizante, né? A escola Jesus Cristo, ela foi também lá na década de 50, 1950, ela foi criada, inclusive para estar atendendo as crianças que eram internas da instituição. Hoje nós temos 1.400 crianças na escola Jesus Cristo. Só que esses crianças e jovens, né? Eles não têm o almoço diário como os demais. Quando é que eles recebem o almoço? Porque tem centro de arte que nós vamos estar mostrando, ou esporte. Então ele vai fazer no turno oposto. No dia que eles ficam, eles têm direito à refeição, mas só no dia que tem a atividade no outro turno. Nós temos um ginásio de esportes. Esse ginásio foi projetado pelo nosso tio Nilson e o falecido grande braço direito de tio Nilson, Gabriel, tanto que o nome do ginásio tem o nome dele em homenagem. Essas obras de construção foram todas projetadas por tio Nilson, que não chegou à faculdade. Um engenheiro sem ter estudado. Para chegar a esse ginásio, nós temos 2 ladeirões, ou vindo por um portão ou pelo outro. Esse ano, tio Divaldo, no aniversário de 90 anos, a comemoração foi nesse ginásio. Imaginem uma chuva torrencial durante quase todo o tempo de homenagem a ele, sem um alagamento, sem ter invadido esse ginásio, cabeça de tio Nilson. O homem dos projetos, o arquiteto, o engenheiro, que botava tudo ali no papelzinho e ia adiante. Esse é o nosso centro de arte, né? Nós temos aulas de pintura, de música, de instrumentos, né? Os instrumentos todos dados pela instituição para que os meninos possam treinar. É claro que, por exemplo, o violão, você precisa praticar como qualquer outro instrumento. Então, às vezes, as crianças que realmente encontram afinidade com determinado instrumento, e aí pessoas de fora que frequentam, tomam conhecimento, tal criança aí ajuda, né, a comprar um instrumento que às vezes também é o interesse inicial, a gente sabe disso, e depois vai perdendo o interesse por aqui. Escola de informática, então esse contraturno tem essas possibilidades para os jovens, né? O centro de saúde, esse centro de saúde, ele também foi uma fundação desde o início, lá atrás, na década de 50, que foi se ampliando. Aqui nós temos a recepção, as especialidades: dentistas, voluntários 2, gabinete médico 5, pediatria, pediatra, clínico, ortopedista, angiologia, 77 voluntários geral da área de saúde. Nós temos também alguns profissionais que são do município, cedidos para a instituição. Eu mesmo trabalhei durante 5 anos lá como enfermeira, porque eu era lotada no estado, e o estado me colocou à disposição lá. Mas hoje a gente tem mais do município. 56 médicos voluntários, farmácia gratuita distribuída pela prefeitura e doações, 17 especialidades. Como manter tudo isso, gente? Será que o voluntário, será que as doações sustentariam uma obra dessa? Não, né? Então, uma boa parte da renda vem da livraria.
aqui é a entrada da nossa livraria. Vocês observem, esse verde é o muro que faz periferia com a rua. Até no muro tem lá um matinho para dar um colorido. Aqui são os livros, né? Então, tio Divaldo ainda consegue vender muito, porque viaja muito, e nessas viagens, né, a divulgação da sua palavra, as pessoas se interessam pelos livros, e isso é que tem dado uma parte desse sustentáculo. Quando eu falei para vocês da ideia dele agora, da escola de segundo grau, é um canadense que vai bancar uma parte dessa verba. Como foi ele que bancou o centro de parto, com mais as pessoas que são donas do IP, produtos IP, de higiene, limpeza, é um pessoal de São Paulo, né? Então foi que essas duas famílias em conjunto que conseguiu bancar a maior parte da obra do centro de parto, porque é uma obra, não é só a estrutura física, toda a aparelhagem muito cara, né? Camas especiais e os próprios instrumentos. Então a livraria é essa oportunidade. Quando nós falamos de outras atividades na instituição que também angaria recursos, uma delas é o Centro de Ação Comunitária Lígia Banhos. Tia Lígia, ela foi uma das primeiras, não ficou como mãe na casa lá, mas ficava na casa de tio Divaldo e era a secretária, a pessoa de confiança. Tio Divaldo sempre viajou muito, né? Então era aquela pessoa que tomava conta junto mais algumas outras, né? Então esse Centro de Ação Comunitária Lígia Banhos, ele funciona dia de sábado, com visitas à redondeza em bairros como Pau da Lima, São Marcos, que são bairros extremamente violentos. Pau da Lima é onde está a Mansão do Caminho. Aí tio Divaldo, para dar uma graça, o nome diz: nós moramos no Pau de Limé. Pau de Limé. E aí esse grupo ele sai, né, e faz atividades de evangelização, evangelho, ajuda a construir casas na comunidade, tem escolas, tem professores voluntários que no espaço físico dão banca às crianças da redondeza, tudo isso com um cadastro, né? Fornece medicamentos. Então nós temos um espaço lá dentro da instituição que é uma farmácia, onde um médico que mora inclusive na instituição é que toma conta dessa farmácia e dispensa para pessoas da comunidade, mediante receita, as medicações desde que elas estejam disponíveis. E como tia Lígia era uma pessoa muito caridosa, resolveram colocar o nome dela para este grupo. Eu não falei para vocês que o Centro de Parto tem o nome da mãe de tio Nilson, Centro de Parto Natural Marieta de Souza Pereira. O Centro de Arte tem o nome da mãe de tio Divaldo, Centro de Arte Integrada Ana Franco. Então tudo tem uma relação, uma homenagem. E eu não podia deixar de trazer uma fotinha dos nossos meninos da evangelização, né? Eu sou a coordenadora da evangelização lá, mas também atuo em sala de aula, porque lá a gente não tem para ficar só, né, comandando, tem que estar. Aí nós fizemos essa foto com os nossos meninos. A gente tem uma média de frequência de 70 crianças por domingo, nós funcionamos domingo de 9 às 11, e nós fizemos essa foto exatamente para sair. A evangelização infantil são filhos de frequentadores do centro, não são de moradores da mansão. Não tem mais moradores na mansão. Tá. Desde que saiu o sistema de casas-lares, de lares substitutos, então só quem mora hoje na mansão: Gerolina, enfermeira, 81 anos,
que toma conta do posto de saúde. Tia Almerinda, que fez 90 anos. Tio Divaldo, o médico Edilton, 60 e tantos anos. Garotado. Não, só tem menino. Os meninos da atualidade. Então, são filhos de frequentadores da instituição. E aí, a evangelização ia ter uma página na revista comemorativa, então nós fizemos nesse dia a foto com esses meninos presentes. Aí, essa atividade nós fizemos domingo no grupo de 5 e 6 anos. Eu fui, esse grupo, normalmente a gente tem de 2 a 3 evangelizadores por sala. Esse grupo é o meu esposo com outra pessoa que trabalha, mas a parceira dele não pôde ir. Então não tem como deixar uma pessoa com 15, 18 meninos numa sala. Aí eu fui. Então eu sou a coordenadora, a evangelizadora de 11 e 12 e a coringa. Faltou alguém, eu vou para qualquer trabalho. Aí nós tivemos no final um pai, né, de uma das meninas desse grupo, que foi cantar uma musiquinha. Nós também fazemos na evangelização uma atividade muito interessante, que é os pais em sala. Nós fazemos isso 2 vezes no primeiro semestre e 2 vezes no segundo semestre, para que os pais participem. Não é uma aula feita porque o pai vai. Nós seguimos o planejamento e eles são inseridos para participarem da atividade dos filhos. Então, nesse dia, nós tínhamos 18 crianças. E aí eu botei essa foto só para poder a gente narrar um fato que aconteceu. É do grupo de 5 e 6 anos. O menino do cabelo mais claro, ele perdeu o pai com 3 anos. O pai dessa criança foi contemporâneo nosso na juventude. E ele teve um linfoma e em menos de um ano ele foi a óbito. E quando o pai desencarnou, a mãe estava grávida. Tinha ele e mais uma filha de 2 anos. E numa atividade, há uns domingos atrás, estava-se trabalhando sobre solidariedade e Jesus nas nossas vidas. E se perguntou aos meninos se na família eles tinham lembrança de exemplo de solidariedade, que eles contassem. Aí o que perdeu o pai, ao invés de falar do que tinha perguntado, ele falou do pai, que o pai tinha falecido, que ele sentia saudade do pai. E esse que está do lado dele, não foi nesse dia, isso foi um outro dia, essa foto. Virou e disse: mas seu pai está aqui. Ele está de olho fechado, ele está orando para você, e fez a descrição do pai da criança. Aí o meu esposo, que é evangelizador, virou para ele e disse: Luquinhas, você acredita que seu pai está aqui? Aí ele virou e disse: acredito sim. A criança tinha dito que o pai estava segurando na mão dele. Aí quando meu esposo perguntou se ele acreditava que o pai estava ali, aí ele respondeu: sim, ele está aqui. Inclusive agora ele está batendo a mão comigo. Aí ele virou para trás, como se o pai estivesse batendo a mão. E segundo a descrição da mãe, ele costumava fazer isso com o filho. Então, para nós vermos, né, a questão da mediunidade da criança, o quanto é importante a evangelização para a educação das nossas crianças, porque serão elas as continuadoras dos trabalhos na casa espírita. Então, nós não criamos trabalhadores se eles não vierem desde cedo nesse processo educativo. Essa é uma área. Estão vendo aí os gancinhos passeando? Dá para ver? Então, naquela cobertura, nós utilizamos também para fazer atividades com as nossas crianças da evangelização. A atividade da comunidade, que é feita aos sábados, também se utiliza dessa área. Aí o lago, o pequeno lago. E já estamos finalizando.
o memorial que foi feito para tio Nilson, um ano depois do desencarne dele. Aí eu fiz questão de botar o nome da arquiteta, que é a minha filha, Milena Menezes. Quando ela projetou esse memorial, ela ainda era estudante, junto com a museóloga Ângela Pititinga, que inclusive ajuda muito nessa questão desses acervos. Existe um acervo muito grande de tio Divaldo, de todas as medalhas, troféus, tudo quanto ele recebe na sua trajetória de vida, né? E essa frase que está aí colocada foi na primeira mensagem que tio Divaldo recebeu após o desencarne dele. Suplico a Deus que transforme nossa casa de amor no santuário de misericórdia, porque tudo passa, mas o amor permanece. Ninguém nunca se arrependerá por ter agido com misericórdia, compaixão e amor. Aí foi a foto, essa junto de tio Divaldo é minha filha, e da outra ponta é Ângela Pititinga, do lado dela é meu esposo, José Amorim, conhecido como Zelinho. Isso foi há 3 anos atrás, né? E essa salinha dele, a poltroninha que ele usava já nos últimos dias, né? Gostava de ficar nos últimos dias antes de internar. E aí com várias coisinhas que eram dele, né? Essa era a mesa que ele trabalhava, era a mesa que ele fazia os projetinhos dele. E por fim, o recanto de Joana. Este recanto, segundo o tio Divaldo, nas madrugadas, Joana de Ângeles traz espíritos para este local e funciona como se fosse um laboratório educativo, né? Então, ela aproveita as madrugadas neste local e traz os espíritos para poder serem educados. E pensando neste recanto, nós lembramos, não sei se vocês conhecem o livro Filhos de Deus. É um livro bem pequeno, com mensagens curtas, todas elas relacionadas a Deus. E no prefácio tem uma linda mensagem que é intitulada Um Recanto Seguro, que diz: há em cada criatura um recanto seguro para falar com e escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, alguém em sofrimento, um gesto de sacrifício. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através desses convites naturais, onde se ouve, se fala, se pensa em Deus e o seu amor estar mais próximo é mais envolvente. A gratidão a esses 2 seres muito especiais que já fizeram e fazem da vida de muitos em sofrimento um manancial de amor que transforma e é capaz de transformar todas essas vidas. Exemplo de amor, de dedicação, de solidariedade, de paz, que todos nós precisamos seguir nas nossas existências. Tio Divaldo tem passado por dores incríveis no seu CIAD e viajou ontem para Nova York. De lá, segue para o Equador, só voltando na semana seguinte, a próxima semana. Até hoje trabalhando como este trabalhador fiel,
seguindo o Evangelho e os passos de Jesus. Então essa história de amor foi trazida para que a gente possa despertar para o sentido das nossas existências e buscar através destes exemplos que estão próximos a nós, seguir os passos de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos envolva e que possamos sair daqui hoje renovados com essa linda história de amor, que é uma história viva para cada um de nós.